Já pensou? Começa com uma imagem do meu rosto. Acho que você ainda pega o contorno das marcas. Não os hematomas como estavam, mas mesmo assim. O meu nariz ficou um pouco torto também. Dá pra ver ainda? Se não der, eu tenho uma cicatriz em cima do peito. 5 centímetros da axila até quase a altura do mamilo. Quer que eu baixe a blusa e mostre? Aqui. Todos os dias eu olho para isso. É a primeira coisa que eu faço quando acordo, antes de ir ao banheiro. Eu paro na frente do espelho que tem ao lado da minha cama e olho. Como você está olhando, como seu público. Eu li Solução de 2 Estados. O livro Solução de 2 Estados foi escrito por Michel Laub e publicado em São Paulo em 2020. Conta a história de 2 irmãos, a Raquel e o Alexandre, que simplesmente se odeiam. Digamos que a relação de ambos é construída a partir da raiva e do repúdio mútuo. Os desentendimentos entre os dois vão culminar em um episódio de violência extrema, quando a Raquel vai ser agredida durante um simpósio. Nas palavras do narrador, um encontro de cidadãos exemplares em um hotel a 2 quarteirões da Avenida Paulista. 600 pessoas vão observar em silêncio a Raquel ser espancada com uma barra de ferro. Esse é um livro que fala sobre o ódio e, nesse sentido, é bastante emblemático que a história se passe em 2018, ano da eleição de Jair Bolsonaro. A Raquel e o Alexandre se tornam espécies de personagens modelo, representando segmentos diferentes da nossa sociedade. A Raquel é uma mulher gorda que entende o seu corpo como objeto político e que vai usar esse mesmo corpo para criar uma arte performática. O Alexandre, por sua vez, é um homem que se alia a um pastor neopentecostal para criar uma espécie de estado paralelo, com grande influência nas periferias de São Paulo. Os dois, claro, têm versões bem diferentes sobre o que de fato aconteceu durante o simpósio, na data de 6 de fevereiro de 2018. O autor desse livro, Michel Laub, ele disse durante o lançamento da obra que o livro nasceu da forma, do desejo de construir uma história a partir de uma entrevista. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, porque nós temos uma cineasta alemã que viveu alguns anos no Brasil e que decide filmar um documentário sobre o episódio. Ela vai entrevistar os 2 protagonistas, que vão apresentar o seu relato, o seu ponto de vista. Me chamou a atenção o fato da Raquel aceitar dar essa entrevista. Claro, ela é uma artista, uma figura pública que transforma a si mesma em objeto de exposição. Mas não é curioso como a mulher sempre precisa se justificar, falar sobre os motivos pelos quais ela recebeu a violência? E isso é problematizado no próprio livro. Será que não seria muito mais poderoso nós ficarmos em silêncio? Porque quando a gente fala, a gente coloca em evidência pessoas, agressores, que não deveriam ter tanta visibilidade, que saem de um limbo para ganhar os holofotes. Por outro lado, o que é o silêncio senão uma forma de invisibilização? Se a gente não fala sobre a violência, é como se ela não existisse. Outro ponto, mesmo que a gente fale, existe uma comunicação possível entre pessoas que falam diferente, obviamente. Quando a polarização é absoluta, vale a pena a gente gastar energia em uma fala que muito provavelmente vai ser ignorada ou, pior, distorcida. Então esse impasse sobre o que vale a pena ser dito e como a fala pode ser manipulada também é tema da obra. E claro, o autor entende que a história de um indivíduo é também a história do seu tempo, do seu país. O impasse da comunicação é relevante em qualquer discussão atual. Eu tive alguns problemas com a construção da personagem feminina, a Raquel. Por exemplo, como ela se reduz o tempo todo a um rótulo, a mulher de 130 quilos, ou as motivações da sua arte, que passam, claro, pela rejeição dos homens. Eu acho que o objetivo foi criar uma personagem falha, Não é uma luta do bem contra o mal, da irmã perfeita contra o irmão malvado. Ok, eu entendi isso. Mas é que falar sobre o corpo gordo, sem citar questões de acessibilidade ou sem dar um mínimo de profundidade ao discurso,
meio que banaliza, né, a questão. Não que a arte precise ser didática, mas a gordofobia é um tema central do livro e a forma como a gente escolhe falar sobre gordofobia também é uma decisão política, como nos diria a própria Raquel. Eu gostei do livro, com essas reservas que eu falei para vocês, mas é uma leitura bem boa de ser feita nesse momento, né, com o país do jeito que tá. Eu tive alguns problemas assim na leitura, mas a obra me fez pensar em muita coisa. Então, nesse sentido, eu acho que ela é bastante válida. E personagens femininas, eu acho que eu tenho ficado cada vez mais chata com isso. E eu lembrei de uma coisa, a cineasta alemã também cria filmes depois da morte do marido, né? Motivada pela morte do marido. Então, sempre os homens, né? Eles são a nossa motivação, de uma forma ou de outra. Esse livro ele acabou de ser lançado pela Companhia das Letras. A editora me mandou o e-book antes do lançamento, por isso que eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês, mas vou deixar uma capa para vocês darem uma olhada. E se vocês por acaso já leram, me contem o que vocês acharam. E se vocês acham que eu tô exagerando também, né, nesses pontos que eu levantei, eu acho que a gente pode discutir bastante coisa legal aqui nos comentários. Grande beijo para todo mundo e até mais!